Em 51, nós viemos morar ali no Progresso. Não tinha ainda loja, tinha só o moinho. É o mesmo moinho que tem hoje ainda. Já de anos, não é? No mesmo lugar estamos morando hoje. Foi em julho de 47 que o pai veio de Quatermão para cá, né? Daí ele veio de carroça, a mudança em cima da carroça. Isso tudo era mato, daqui até na Progresso, tudo era mato, não tinha estrada, não tinha nada, né? Tinha uns careirinhos, mas daí tinha que abrir picada até o pai, onde o pai achou água, né? Que a primeira morada do pai foi lá onde mora o Léo 11. Daí foi feito, sabe, um limpado. Foi feito um limpado, daí ele botou 2 estacas compridas e botou uma vara por cima, puxou uma lona por cima, né? Para posar debaixo, era a nossa primeira morada, né? Eu acho que 5 anos depois veio a medição das terras, né? Que daí o pessoal começou entrando. Do primeiro morador, quando nós viemos morar ali, o primeiro vizinho que nós encontramos foi o Lazarim, que já morava, sabe, onde mora o Neri França, que era o Neri Campos. Ali era, sabe, a primeira morada deles. Mas isso depois de 5 anos que a gente se encontrou, né? Porque antes não... Eu me lembro, eu tinha 9 anos quando nós viemos morar ali no interior. Onde que era? Era ali perto da Noili, a terra onde o finado Zaparte morava. Nessa terra. O pai veio, comprou, daí viemos morar ali. Tinha 9 anos. Que tinha 2, 3 moradores só. Tinha uma loja e tinha mais 2, 3 famílias só. Quando nós viemos morar para cá. E daí foi indo, depois foi. O primeiro vizinho nesse lado era o velho Vieira. E daí na frente, assim, para lá, era o Caua. E nesse outro lado morava meu cunhado, Pilha, minha irmã. E daí depois morava o Zamponi e depois veio o Romeu Kerva ali morar. E daí nós era depois sempre vizinho com o Romeu Kerva. E o Zamponi veio morar, comprou do Romeu ali, que adora morava, né? Quando o final do pai veio ali, em 1947, tinha Vista Alegre, que era o lugar mais chegado para nós, em igreja, colégio, comércio, tinha ali na Vista Alegre. E depois, mais tarde, daí foi começado um progresso, mas daí parou Vista Alegre, os moradores foram indo embora, daí progresso começou a mais crescer que Vista Alegre. Vista Alegre tinha uma loja grande, eles compravam muito suíno. Quando nós íamos na escola, eles carregavam 2, 3 cargas por dia de suíno. Comércios de la Corte e o Finado Porte. Tinha, no Finado Segala, tinha um lambique de cachaça, tinha mais para a direita do asfalto, que hoje pertence para a terra para o Danilo Gaspareto. Tinha costureira, que era a Finada de la Corte. Tinha um salão de baile também, que era dos Krellin. E depois, com os anos, daí parou. O primeiro comércio que entrou ali foi o Romeu Kerber e o seu Albano Corral, que era o primeiro comércio que tinha na Progresso. Ali onde é o mercado do Nelson Kelm, que era o mercado do Corral aquela vez, e o Romeu Kerber. Daí depois daquilo que começou a se formar uma vilazinha, foi aumentando os moradores, daí veio, sabe, o Júlio Hofmeister, daí veio os Kroman, que era o velho Luiz Kroman, já é tudo falecido, né? As estradas eram feitas tudo de boi e arado, daí sempre tinha o pessoal trabalhando, puxando com o arado, eu cortava e puxava com as enxadas para emparear as estradas. Era sacrifício naquela época, mas tudo que se plantava dava. Valia a pena também, né? Daí depois veio, sabe,
O Quilante formou, sabe, uma cooperativa na Progresso, depois veio o Ferronato, a loja grande na Progresso, que se formou a Progresso ali. Quando nós viemos aqui, daí nós viemos por causa desses tios. Que daí foram na minha primeira comunhão, quando eu fiz 12 anos. Os tios daqui foram em cima de um caminhão, 2 famílias. Em cima da carroceria, a piazada tudo. Pertence para Vitor Greff agora lá. Daí começaram a fazer propaganda e propaganda lá para o pai, para vir associar com eles aí, que eles estavam meio assim porque tinha queimado a primeira casa, a loja deles. Queimou tudo, que era coberta com tavinha e tinha folha em cima da coberta. E um dia, acho que faísca que saiu do fogão, quando viram, queimou toda a casa deles. Loja e tudo. Desse tio, Daí construíram, eu só não sei quem que ajudou eles naquela época de fazer outra casa de novo. E essa casa, que era a loja, aquela vez é a casa do Wilson ali. Que depois o final do pai vendeu, fizeram aquele prédiozinho ali, quando nós viemos morar ali, fizemos esse prédiozinho ali. E o pai foi morar em cima e embaixo botaram a loja. Daí uns 3, 4 anos depois os tios, que daí isso era em fevereiro e a fim de julho nós já viemos de mudança. O pai fez negócio com os tios ali e deixou as terras lá e viemos de mudança para cá. O dia inteiro na estrada. Saímos de manhã daquele lugar, carregaram o dia antes a mudança e no outro dia de noite chegamos aqui. Por Passo Fundo, hoje em dia a gente vai 1h40 lá onde nós morávamos. Naquela época era o dia inteiro andando de caminhão. Eu sei que daí fiquemos, acho que uns 5, 6 anos, pode ser até um pouco mais, a gente vai se esquecendo. Os tios começaram a puxar mudança para Paraná, Santa Catarina. O pessoal que já estavam mais tempo morando aí, começaram a gostar para lá e começaram a ir embora. Daí o pai ficou sozinho ali, com a loja. Daí tocou, acho que uns quantos anos ainda, daí depois ele alugou para os grandes. Daí funcionou um tempo ainda no porão lá, no Rogério Mora. Depois eles construíram ali. Só que era tudo, que nem era, hoje em dia é tudo empacotado. Naquele tempo tinha que pesar os quilos de coisa, era em saco que vinha. Que daí compravam, naquela época o pessoal plantava só feijão e criava porco. Eu sei que eles levavam as caminhonadas de porco para Passo Fundo, feijão, e daí o pessoal comprava as coisas na loja. Daí traziam de Passo Fundo de saco, farinha, açúcar, arroz. Daí tinha que embrulhar tudo, era um serviço, pesavam quilo por quilo. Tinha umas caixas dentro, umas tulhas com tampa, derramavam lá, que era mais fácil de pegar do que da bolsa. E eu sei que era uma coisa assim, compravam queijo, ovos. Esse dia ainda eu dei risada com a Elisete, ela não sabe dessas histórias, porque já não era mais do tempo dela, mas nós às vezes um dia inteiro lavando queijo. Compravam e botavam nas partilheiras, quando tinha uma carga de coisa, levavam para Passo Fundo. Repartia o caminhão no meio, bem atrás iam uns porcos gordos, mais na frente era queijo e ovos, lavar ovo, encaixotar. Ia uma vez por mês. Daí atrás, botava em cima da carroceria, assim, uma caixa que cabia dos 2 lados, uma caixona assim, alta, enchiam de galinha. Que o pessoal não tinha outros ganhos assim na colônia. Traziam galinha, ovos, queijo. Daí os compravam ali, daí levavam para Passo Fundo e compravam as coisas de novo para vender para os colonos daí. Quando meu pai chegou na Pinheiro, que é São Lucas, tem a encruzilhada Pinheiro, né? A segunda morada, que ia lá para São Lucas, foi do pai. Hoje aquela casa não existe mais. O pai foi o primeiro alemão que entrou ali. Aí depois que veio agrupamento, e vieram. Não, ali onde que o pai comprou ali na São Lucas, ele já colocou armazém. Que aqueles anos armazém era assim. Era de tudo, tecido, que nem o tempo da querosena, em lata, açúcar, tudo em bolsa, assim, que tu tinha que pesar e embrulhar. E ele tinha de tudo ali. Sim, Adriana. Nós viemos aqui para o Moinho no ano 72. Antes era compramos do seu Sila Muniz, mas antes quem construiu mesmo foi os Kerba ali, o Romeu Kerba, Delar Kerba.
E foi na década de 70 que foi construído. Mas nós viemos para cá, daí no ano 72 já compramos o Silas Carpes Muniz. Eu acho que já era o terceiro, porque o segundo eu acho que foi o Frederico Beckmann, que comprou deles e depois ele vendeu para o Silas e nós compramos do Silas. Daí em 72 a família do meu pai, o Arthur Belter, veio para morar para cá. Eu tinha 12 anos na época. Na época se produzia até farinha de trigo, farinha de milho, arroz, canjica e quirela. Só que depois, daí, devido ao subsídio que o governo federal botou nos moinhos, cobrou, né? Daí os moinhos, a maioria parou de produzir a farinha de trigo, né? Então ficamos só produzindo daí a farinha de milho, quirera, arroz, descascando arroz e canjica até hoje. E tinha outra particularidade, ele tinha chamavam de dínamo para carregar a bateria, que não tinha energia elétrica, então a maioria dos colonos tinham rádio e era tocada a bateria. Que a pilha também ainda entrou mais tarde aqui na nossa região, que rádio a pilha. Primeiro era a bateria. Daí levava lá, carregava a bateria e durava uma semana, 14 dias. Mas aqui tinha muita gente. Bom, uma segunda-feira nós morávamos lá embaixo, e nós contamos 120 carroças tinha aqui no Ferronato. Contadinho, segunda-feira daqui do Ferronato até lá para lá do colégio. Bom, o colégio tinha só um pedaço, depois que fizeram, na época do Brito ali que foi feito esse colégio, a mulher trabalhava lá. E depois foi tendo, agora está mil maravilha, porque quando eu vim morar aqui, quem tinha carro era só eu e o tal de Monteiro lá embaixo, que era vereador. Ninguém tinha, agora cada casa tem 3, 4 carros. Não, quando eu vim morar para cá, depois tinha meia dúzia de casas. Mas daí ainda o nome era Vista Alegre. E antigamente a região aí chamava de Serra do Lobo. Então depois foi desenvolvendo. Daí chegou a se chamar Vila Progresso. Daí foi fundada a cooperativa Progresso. Daí dali para frente era uma filial da cooperativa de banha de, como é que é, Ligeiro? Estação, lá de Getúlio. Mas depois daí não deu muito certo, era muito contramão. Daí depois eles construíram de novo, daí foi indo. Então antigamente tudo ali pertencia para Vista Alegre. Posto de saúde, nós primeiro, eu era membro da comissão da compra do hospital, e daí nós fomos indo. Quando conseguimos pagar o hospital, daí nós pedimos, naquela época era o João Manuel Ribeiro, o prefeito, e nós queríamos um posto de saúde na Três Palmeiras, daí nós conseguimos. Quando estava feito lá, daí nós pedimos para cá, e daí também conseguimos. Então, na pessoa do João Manuel Ribeiro, a gente conseguiu bastante coisa. O centro telefônico, depois foi o Hilberto, o Carlos Schultz e o Valdemar Cosma. Conseguimos, daí está hoje ali. E daí eu comecei a trabalhar, não era nem um posto de saúde, era uma casa que tinha em frente ao Clube União ali, que era do seu Graciliano Camargo. Daí o sindicato de Ronda Alta dos trabalhadores rurais de lá, no tempo do Saul Barbosa, alugou essa casa para montar um posto de saúde. E daí eu comecei já a trabalhar no primeiro dia que veio o Jaime Guedes e o Diego, eram os médicos que vinham atender aqui 3 manhãs por semana. E daí tinha um consultório odontológico, um consultório médico, daí a recepção, um banheirinho e uma farmacinha, né? E daí ele me deu um caderninho de 12 folhas para mim anotar os que consultaram e o valor
dos 5 pila, né, que diz agora, né, que cada um pagou. E daí, eu tinha esse caderno até poucos dias atrás, por isso que eu sei a data também, 9/9/85. A primeira escola era na linha Pinheiro, que era ali embaixo naquela encruzilhada onde vai para ali, que era a primeira escola. Por isso a escola da Vila Progresso, muitos anos tinha a escola rural de linha Pinheiro, era o nome. Ela já foi construída ali, na época em 68, quando foi feita a nossa igreja, também foi começado a construir o colégio ali, que eram também o CPM, que começou a construir mais tarde, que o Estado assumiu. Então, quando nós viemos aqui para Progresso, nós viemos em Passo Fundo, né, em 5 professoras, em 75. Daí a escola, ela tinha apenas aquele pavilhão lá do lado de baixo, que depois foi desativado, né, fizeram a parte nova. Então, nós tínhamos só aquela parte lá. Então, nós éramos em 5 professoras, que viemos de Passo Fundo, e a gente não tinha bem dizer onde ficar, né, porque não tinha um lugar assim na escola, aqui na comunidade. Então, nós ficamos nas casas de família. 2 ficaram numa ali na Dona Sidene, né, Colas. Eu e uma outra colega ficamos ali na Dona Clara, no Quilante, no caso. E a Marinês que ficou lá no Oswaldo Ferronato. Daí depois de, eu acho que não sei quanto tempo foi, não lembro mais, 78 deve ser. Eles fizeram construir a casa, então, para nós, e a parte de lá da escola. É lá onde é que aquela parte, tinha os eucaliptos, que agora foi retirado, né? E tinha uma casinha também ali no lado. Vocês moravam ali na escola, então? Daí passamos a morar lá na escola. Daí todas as 5 foram para lá. Daí começou a vir novas professoras também, né? Nessa rua aqui principal, o nosso primeiro vizinho era uma senhora que morava, quero ver, eu acho que, eu não lembro, dizia a Dona Cecília que batia o sino, né? Então ali era a primeira vizinha e a Dona Ela que morava aqui no outro lado da rua, aqui embaixo. E ali na rua de baixo, o nosso primeiro vizinho era o Darcy Tavares, né? O sapateiro ali. Quando iniciei há 25 anos atrás, ainda existia o primeiro prédio, né, ainda lá de 1965, que era 2 salas de aula que tinha, né? Ainda existiam aquelas 2 salas de aula, mas ela era ampliada, já tinha suas ampliações. E essa parte aqui da frente, ela estava ainda em construção. Bom, eu passei a minha infância e a minha juventude residindo na linha Pinheiro. Como era próximo daqui, né, o nosso comércio, vamos dizer assim, era tudo aqui na vila. Então tinha o comercial Grando, que tinha uma filial aqui, então a gente vinha para cá, no comércio. E então eu as ruas eram estradas, né, hoje são ruas, na época eram estradas de chão, a gente vinha a cavalo. Cavalo, né, ou carroça, quando os pais vinham vender algum produto, era a cavalo ou a pé que a gente se deslocava para cá. Inclusive, o primeiro ano que eu vim trabalhar aqui, que ainda morava na Vila Progresso, na linha Pinheiro, eu vinha a cavalo até uma altura e depois eu vinha a pé. A nossa escola, que daí a escola era ali onde é a Nilda Kelma. Ali, vocês iam estudar lá? Sim, nós ia estudar ali, né? Tinha até a 4ª série. Daí era tudo da comunidade, era só da comunidade. E daí depois, quando já não tinha outras escolas ali, daí começaram de outras comunidades também começar a participar da escola ali. Primeiro era só a escola comunitária, só a escola luterana, né? Daí depois que começou as outras comunidades também mandar os alunos ali. A primeira professora era a Ana Tederck, que era a primeira professora. Daí a segunda professora era a Ila Hofmeister
Que daí depois que veio o professor Simond, o seu Alberto Simond, que veio depois, né? Que daí, então, ele dava os cultos quando o pastor não podia vir. O pastor vinha de Jaboticaba, de a cavalo, para vir aqui dar culto para nós ali. Uma vez por mês, ou às vezes 2 vezes por mês, conforme era o tempo que ele podia vir, né? A maioria era uma vez por mês, né? Porque daí já tinha alemão à vontade. Os alemães vieram que nem a granel. Porque a terra era fértil, lugar calmo. E daí ali foi construída uma escolinha. Daí quem lecionou ali foi o professor Alberto Simão. Ele vinha a pé, dali da encruzilhada da Pinheiro, lá debaixo onde que... Eu digo que era um ramal que pertencia à linha Cachoeira, onde moravam os Becker, os Schultz. A pé ele vinha. Depois a sociedade se reuniu e fez a casa para ele morar lá, para da escola. Foi com ele que eu aprendi mais a matemática e com o finado Derville de Rondalta. Aprendiam porque eu também não tinha grande estudo, mas o que eu tinha, que eu sabia, eu aplicava. Que nem o primeiro ano que eu comecei, que nem o exame era feito pela banca de examinadora de Sarandi. Não era assim, eu vou dar as folhas para exame. A maioria era oral, escrito pouco. Toda a série era uma sala só. Primeiro ano sentava no primeiro banco, o segundo ano no segundo banco e assim por diante. E era uma professora só. As minhas professoras foram 2, Hofmeister, a Yolanda, daí a irmã dela, era acho que Ivone. Era um turno só, era sempre de manhã nossas aulas. A merenda levava de casa. E daí no recreio, tinha uma meia hora de recreio, daí a gente comia a merenda e brincava bastante. Eu ainda aprendi a falar português quando era para começar a ir na aula. Quando eu tinha 6 para 7 anos. Uma história que até não me esqueço, que meu pai e a mãe disseram um dia de noite, nós temos que ensinar esse guri a falar português, ele tem que começar a ir na aula e não sabe falar nada, como é que ele vai poder se comportar lá com a professora e as colegas. Ia estudar e depois se formou a igreja luterana, se formou ali, né? Depois de... Isso foi em 2 de janeiro de 49, que se formou a igreja luterana ali. Ela já está com 70 anos agora, né? A comunidade mais velha. Então, por isso que se chama a linha São Lucas ali, que é aquela comunidade ali. Depois daquilo que veio para Progresso, né? O seu Valdemar Kosman, então, doou um terreno onde foi feita a igreja, né? E onde está a igreja até hoje. Foi feita, na época foi feita a igreja de madeira e mais tarde então se construiu a igreja de alvenaria. O meu pai na época ali, quando foi fundado a igreja, o meu pai, o seu Alberto Berlet, então já era membro fundador. É o fundador da igreja. Era o pai, o Bruno Killand, e o Arthur Herdes, o Carlos Schultz, o Becker, o Carlos Becker também, que é o tio do Tilo, né? Que eram os fundadores, que fundaram a igreja luterana, né? Era dos outros, assim, o seu Scheidt, como é que era? Não me lembro mais o nome do velho Scheidt, que era... E daí era o seu Alberto Berlete também, o pai do Ademar, né? Que era um dos fundadores, né? E a igreja não tinha, só das missorianas, mas estava lá no fundo ainda, não era na vila, não tinha nenhuma igreja.
Era numa casa do Luiz Groman. Tinha 4 vezes no ano tinha culto. Vinha lá de Sarandi, o pastor de cavalo. Ainda tinha de ir de cavalo e um cavalo puxado para o pastor depois sentar. Vim para cá dar culto. Ele era de Alemanha, mas ele morava um tempo, depois voltou para a Alemanha de novo. E depois foi indo, daí começaram, a comunidade ficou mais forte, daí começaram a igreja, uma igreja pequena. E depois era muito pequeno, daí foi construída a igreja grande, que temos hoje ainda lá em cima, né? O pessoal já se reunia em 48, pelo que a nossa membra Laura contou, né? Mas oficialmente documentada em 52 nós temos documentos da ata de fundação. Cada um ajudava, né, um pouco e foram indo até que conseguiram. Daí quem tinha bastante mato, daí dava as árvores, daí serrava, né, para precisar madeira, sabe, a parte de para fazer em cima, sabe, ó, que era de madeira. E assim para o material, daí cada um ajudava, uns davam cimento, outros davam em dinheiro, né, para comprar. E assim ia. Até que deu a igreja. Depois de uns 5 anos, acho que já tinha evangélica ali, daí que veio a igreja católica. Depois veio vindo as outras. A igreja católica aqui na Progresso, porque ela não era daqui, quando essa igreja era ali da linha Zamboni. Depois foi trazido para cá, ela deve ser mais ou menos 62 anos que ela foi fundada aqui. Foi trazida para cá, era de outra comunidade, mas como a outra comunidade foi ficando poucos, os sócios foram indo embora, daí eles trouxeram para cá, foi onde que daí fundaram aqui na Progresso. Nós trouxemos essa igreja, quando veio para cá, era de madeira bruta. E daí trouxemos tudo com um tratorzinho, um Zeta. O primeiro tratorzinho que eles tinham era um tratorzinho Zeta, um 25. Daí eles trouxeram aquela igreja de carroça com a gaiota puxadinha por aquele trator, tudo. Daí construíram aqui, era uma igrejinha de madeira. Daí sobrou uma madeira, eles fizeram um pavilhãozinho, mas não durou um ano. Daí um dia amanheceu tudo em brasa, queimou o pavilhão. Daí depois com o tempo fomos fazendo mais, fizemos umas festinhas, daí fizemos uma arrecadação, onde que nós construímos de novo um pavilhãozinho ali. O terreno a gente ganhou, o terreno até do evangélico, era um senhor, seu Loto, mas ele tinha uma terra ali, daí ele doou aquele terreno ali para fazer a igreja. Tinha uma igrejinha muito pequenininha naquela época de madeira, aí foi construída a igreja. E eu cuidava muito era da igreja, nós assim se reunia as mulheres, né? Limpeza, eu cuidava muito da roupa do padre, da igreja também. Lavei roupa muitos anos para a igreja. Que nós pertencia no começo para a Trindade, pela igreja. Depois que daí começamos de Três Palmeiras. Quando nós tínhamos a primeira igreja ali, perto onde tem o moinho, nós tinha um matinho, nós limpamos tudo e lá nós fazíamos as festas no mato. Limpava tudo, ajeitava, daí tinha as festas. Daí fazia naquele tempo, era bastante bolachinha para as festas e cuca. Daí começou de fazer bolo, eu nem conheci quando vim. Passou uns anos até que cheguei a conhecer bolo para ir nas festas. Não conhecia. A igreja era lá. Primeiro, então, era o pastor Pílio Wagner. Agora ele também está velho já e parece que também está meio doente e tudo. E depois, uns anos depois, eu não me lembro que é o primeiro culto que ele rezou lá, então, na Vista Alegre, ele
foi batizado, meu filho mais novo. Tinha bastante sócio, mais que nem agora. Agora nem tem tanto. Mas muitos se mudaram, foram lá para Paraná e Santa Catarina. Uns faleceram, e sabe como é que é daí? E daí depois, então, foi mudada a igreja para cá, onde ela está agora ainda. Veio de lá. Primeiro de madeira, como estava lá, e agora depois foi feito de material. Lá em Vista Alegre foi feita as festas assim, também, mas sem baile, sabe? Só as festas. Naquele tempo ainda era bolachinha que fizeram, e cuca, e pudim, e todas essas coisas, bolo. Que nem hoje também, só que era só festa. E todo mundo comprava bolacha, hoje em dia nem fazem mais isso para festa, o que é comum já, porque bolacha é direto, né, em todas as casas. Se não fazem, compram feito, e naquele tempo nem era isso. De comprar feito, tinha tudo de fazer. Aí tinha bastante gente sempre na festa, porque naquele tempo era... Todo mundo gostava também de ir, né? As famílias mais grandes, daí, das sócios, tudo tinha família grande e tudo pequeno ainda. E muitos que tinham de ir no catecismo ainda, e assim era. E hoje em dia tem poucas crianças, que nem agora quase não tem mais. Tirava leite lá embaixo, depois vinha ali jogar bolão e embaixo, no clube. E hoje é um pedaço de galpão velho. E tinha ali para de cima, tinha o pai do Ivo, que tinha um boteco, que nós se encontrava fim de semana para jogar carta. Já que do futebol, nós ficamos 1 ano e 6 meses sem perder. E nós fazíamos 2 partidas por mês, jogando fora. E quando eu entreguei com 6 ternos de camisa e 4 de meia para o primeiro e para o segundo. Que cada um que, para ficar sócio do clube, na época, tinha que dar 10 sacos de soja para nós poder comprar o clube, porque ele era do Hofmeister. E daí nós compramos, ele tinha salão de baile ali, daí foi comprado aquilo ali, e cada sócio teve que doar soja para comprar o clube. Tinha bastante jogo. Nós até 1 ano cuidemos o clube, que não tinha ninguém que cuidava, nós cuidemos 1 ano. Jogavam até clarear o dia, a noite inteira até clarear o dia. Às vezes no outro dia continuavam jogando, coisa que hoje não tem mais. Daí que a gente sofreu, porque daí nós queríamos botar a empresa e não tinha muito dinheiro, era pouco dinheiro. Daí compramos um ônibus, daí fomos trabalhando com aquele, daí depois deu para comprar mais um. E daí assim foi indo, até que a gente teve uns quantos daí. Nós fazíamos até Ronda Alta, do interior a Ronda Alta. 2 vezes por dia, nós ia de manhã, de meio-dia, antes às 11 e pouco eles vinham de lá, e daí às meio-dia e pouquinho eles iam, e de tarde eles voltavam de novo. Não, antigamente era, por exemplo, do Goiânia até Sarandi era o lugar de dar os melhores bailes. Tempo do Júlio Hofmeister e do Otto Miro Jung. E daí o Miro sempre, fim de ano, enchia. Mas também sempre conjunto bom. Então a gente ajudou. Acho que de quem está vivo hoje, acho que o único que passava a revista no pessoal era eu. Antigamente, os primeiros iam no baile, tinha que ajudar um pouco ainda, tinha só fim do ano. E daí chegavam para casa também, já tinha só. Daí no ano que foi feita aquela festa imigração alemã, né? Aí agora eu não me lembro quantos anos que faz. Aí aquela vez também o Fernando era da diretoria, acho que era o presidente também. Daí o pastor que armou isso. Daí veio o avião, né, e desceu os paraquedas. Um foi parar lá embaixo no mato lá do finado Reinaldo Gatzler. Quase que ficou pendurado nas árvores lá.
porque tinha vento, né? Puxou assim e ele foi. Daí quase que ele foi parar lá no mato, lá. Perto do mato, acho que ele desceu lá. E um desceu reto ali em cima no campo, né? Era muito bonito. Era bonito. Bah, eu só não lembro agora quantos anos faz isso. O que juntou de gente naquela festa. Nós servimos tombo para atender o pessoal. Daí o pastor arrumou tudo, né? Arrumou o avião, tudo para ele vir e soltar os paraquedas ali, né? Foi tudo o pastor aquela vez que arrumou para nós. Aí veio gente de tudo que era lado, sabe? Que queriam ver isso de verdade, achavam que não era. E tudo nós era criança na época, né? Isso era uma coisa muito interessante, né? Sim. E daí, durante a semana, o Adi pegou, abriu o guarda-chuva da mãe dele, que na época a gente comprava um guarda-chuva, né? Era como tu quase comprar hoje um automóvel, né? Daí tu pegou, abriu o guarda-chuva da mãe dele, foi na beirada do chiqueiro e se atirou com o guarda-chuva, pensando que o guarda-chuva ia ser o paraquedas, né? Não se machucou? Deus, eu devia ser tão desfolado. De vez em quando, às vezes a gente acha assim, mas eu acho que quando eu vou passear agora num lugar assim e estou vindo em umas alturas, parece que tem outro ar quando a gente chega mais perto aqui. A gente costuma. Progresso representa uma vida quase aí, porque a gente, né, veio pequenininho para cá e está aqui morando no dia a dia da gente aí, conhece todo mundo aí, né? Então representa muita coisa para mim. Lugar bom, de morar, de viver na vila. Na época tinha menos casa, né? Hoje já tem, mas... Aqui é meu mundo. Aqui é tudo, né, para mim. Depois, quando emancipou Três Palmeiras, cresceu mais ainda, porque naquela época nem a Três Palmeiras não era do tamanho da Progresso de hoje, né? Para mim representa muito, porque eu criei minha família aqui e eu gosto daqui, todos eles são apaixonados por Progresso. E o povo da Progresso é um povo muito unido. Hoje, eu fico feliz que ela cresceu. É tudo bom e tudo bonito, porque nós fizemos nossa vida ali. E pode crescer mais, porque daí fica melhor. Eu nunca vou esquecer o que a gente fez. Eu acho que foi assim um lugar que destacou para nós, né? Tanto para a gente, como nossos filhos também. Ninguém esquece da vida que passamos lá, né? O povo aqui é unido, em modo de dizer. Me sinto muito bem. Eu me sinto um dos melhores lugares para morar aqui na Vila Progresso. A maior amizade da pessoa e o maior patrimônio é a família e os vizinhos. Progresso, eu me sinto muito bem. Tantos anos e até hoje não me arrependi. E minha família, ninguém fala de ir morar num outro lugar. Tudo eles gostam. Acredito que quando a gente planta sem tantos anos, a gente cria raízes, né? É um lugar também que tem futuro para as pessoas novas. Olha, para mim, a Progresso hoje é progresso mesmo.